Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso Atualidades do Direito. Eu sou o professor Alexandre Salim e estarei hoje nos nossos 3 blocos analisando a Lei dos Crimes Hediondos. Então veja só, hoje eu vou para o outro extremo. Nós tivemos aulas aqui sobre o garantismo penal de Luigi Ferraioli, tivemos aulas sobre o princípio da insignificância de Klaus Roxin, tivemos aula sobre a tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. São teses, são teorias ligadas ao minimalismo penal. Pois, na aula de hoje, nos nossos 3 blocos, eu vou enfrentar o maximalismo penal, o outro oposto, onde a lei dos crimes hediondos é uma das manifestações. A história, pessoal, ela é cíclica. Nós temos o encerramento de um período e a inauguração de outro, sempre da seguinte forma. O legislador aperta e ele afrouxa um pouquinho. Ele aperta e ele afrouxa um pouquinho. Então, nós saímos de um período muito forte, muito preso, muito duro, de restrição de garantias dentro do penal, com a ditadura, período pré-Constituição de 88, período, então, onde se apertou muito. E chegamos em 88 com a Constituição, onde se afrouxa bastante. Nós, em 88, tivemos aquele sem número de garantias individuais lá do artigo 5º da Constituição, previstas como direitos e garantias que são fundamentais do cidadão. Aí vem a crítica por parte de alguns. Opa, abriu demais. Abriu demais. Aquelas garantias pensadas para presos políticos hoje são utilizadas como escudos nas mãos das organizações criminosas. Em face dessas críticas, vem logo em 90, a Constituição de 88, a Lei dos Crimes Hediondos, aperta tudo de novo. E aí vem a crítica. Olha o período cíclico. Alguns dizem, apertou demais. O que vem em 95, logo em seguida, vem a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, onde eu largo, eu afrouxo de novo. Aperta, afrouxa, aperta, afrouxa. A Lei dos Crimes Hediondos, ela se coaduna ao movimento iniciado na década de 80, intitulado Law and Order. O movimento Lei e Ordem, que começa com alguns sociólogos norte-americanos trabalhando as teorias macro-sociológicas que explicam a criminalidade. Principalmente quando se chega no fim da década de 70, início da década de 80, a uma teoria crítica, a uma nova criminologia, onde se estuda o objeto da própria criminologia. Isso é fantástico, porque nasce uma criminologia da criminologia. A partir da teoria crítica, afloram 3 tendências de política criminal: o abolicionismo penal, o minimalismo penal e o maximalismo penal. Dentro do maximalismo penal, o movimento Lei e Ordem é aquele que ganha maior destaque no cenário dogmático. É a partir do movimento Lei e Ordem que nós chegamos a políticas criminais maximalistas. Políticas criminais de reação ou de defesa social, como, por exemplo, a tolerância zero. Eu tenho que tratar as pequenas infrações com o mesmo rigor das grandes, para evitar, portanto, esta proliferação de infrações penais. Isto começa, na verdade, com Rudolph Giuliani, o então prefeito de Nova York, década de 80, aliás, egresso do Ministério Público. Ele começa uma política contra os squeezemen, é o homem do rodinho, aquele que fica na sinaleira, limpando o seu carro. Quer dizer, isso se estende depois para os sem-teto, para os mendigos, para os pedintes. Temos também a teoria das janelas quebradas, Broken Windows Theory. Quer dizer, se eu não reprimir aquela primeira janela que foi quebrada, eu acabo, na verdade, deixando de evitar outras infrações que dela derivam. Então pense naquela fábrica, motor daquela cidade, atira-se a primeira pedra
o Estado é omisso, nada faz. A partir daí, picham-se os muros, o Estado é omisso, nada faz. A partir daí, eu ingresso e depredo a fábrica, o Estado é omisso, nada faz. Isto se contamina para o bairro, para a cidade, etc. Ou seja, se eu reprimir aquela primeira janela quebrada, eu acabo evitando infrações mais graves. Quer dizer, sempre dentro deste maximalismo penal, esta política radical de restrição das garantias individuais. Eu passo, por exemplo, pela Ticking Bomb Theory, ou cenário. Ticking Bomb, a teoria da bomba relógio. Quer dizer, é razoável, é proporcional que eu torture uma só pessoa, eu torture o terrorista para que ele indique onde está a bomba e com isto eu salve milhares de pessoas? É razoável, portanto, eu relativizar este bem jurídico, nunca mais tortura, não a tortura? Complicado, né, pessoal? O direito penal do inimigo é outra manifestação radical deste movimento lei e ordem, onde nós temos aqui uma reinvenção do direito penal do autor. Eu não puno o sujeito pelo que ele fez, mas pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo seu estilo de vida, pela sua intenção, pelo seu modo de agir. Eu puno porque, por exemplo, é imigrante clandestino. Aliás, sugiro para você a nossa aula, aqui no Atualidade, sobre direito penal do inimigo. A lei dos crimes hediondos é uma manifestação deste maximalismo penal. Alguns crimes acabam sendo taxados pelo legislador como hediondos. Crimes que, segundo a Constituição, e comecemos, portanto, pelo fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 43 da Constituição, alguns crimes que são tomados pelo próprio legislador constituinte como inafiançáveis e também insuscetíveis de graça e de anistia, diz a Constituição. A lei dos crimes hediondos amplia para o indulto. Respondendo por eles, os mandantes e aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Repito, diz a Constituição. Temos aqui uma regra de eficácia contida, porque de aplicabilidade imediata. Ela depende, portanto, da manifestação do legislador infraconstitucional para que ganhe eficácia plena. A regra é de 88. Em 90 nasce, portanto, a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos. No Brasil, ao contrário de outros países, nós seguimos aqui um critério que é eminentemente legal. Nem todos os países seguem um critério legal para dizer quais e tais crimes são hediondos. No Brasil, repito, o critério é eminentemente legal. Nós poderíamos ter um critério judicial muito comum em países do common law, países que aplicam o direito anglo-saxônico. É o juiz que diz o que é ou não a hediondez, se aplica ou não aquele caso concreto. Poderíamos, é um sistema que eu gosto muito, poderíamos ter adotado um critério misto, ou seja, a lei estabelece alguns crimes que são hediondos, sendo que o juiz, por uma interpretação analógica, veja, não é analogia em Malam Partem, por uma interpretação analógica, a lei existe e o juiz pode aplicar a sua fórmula genérica, poderia dizer quais outros crimes naquele caso concreto são hediondos, mas isso não ocorre no Brasil. No Brasil, o critério é eminentemente legislativo, é legal, é um sistema de lista fechada. No artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, nós temos um rol de 10 figuras típicas. O homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. O homicídio qualificado, é sempre hediondo. Nós temos depois o crime de latrocínio, ou seja, roubo com morte. Temos também a extorsão com resultado morte. Temos ainda a extorsão mediante sequestro, sempre com ou sem resultado morte. Nós temos depois os crimes sexuais, o crime de estupro, na forma simples ou nas formas qualificadas, o crime de estupro de vulnerável, na forma simples e nas formas qualificadas. Nós temos a epidemia com resultado morte.
Nós temos a falsificação, a alteração, a adulteração ou corrupção de produto destinado a fim terapêutico ou medicinal, é crime hediondo. E no parágrafo, a 10ª figura, 9, no artigo 1º, a 10ª está no parágrafo único, Lei 8.072, nós temos o genocídio, que está previsto na Lei 2889 de 56. Todos como crimes hediondos. Segundo a lei, tanto na forma consumada quanto na forma tentada. Duas observações. A primeira, houve a exclusão do envenenamento de água potável com resultado morte. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, com resultado morte. Isto não é mais crime hediondo. Foi crime hediondo. Na origem, não é mais crime hediondo. Primeira observação. Segunda observação é aquela ligada ao próprio caput do artigo 1º. Ou seja, se ali nós temos que são hediondas as seguintes figuras típicas, todas previstas no Decreto-Lei 2848 de 40, Código Penal na forma consumada ou tentada. Todas previstas no Código Penal. Eu lhe pergunto, e se nós temos, por exemplo, um estupro praticado por militar contra militar no ambiente militar? Isto é crime militar. Artigo 232 do CPM. Você não vai aplicar o 213 do Código Penal. Isto é crime militar. Você pode ou não aplicar a hediondez, taxar de hediondo este fato praticado por militar contra militar no âmbito militar? Resposta é não. E isto é curioso porque se você trabalhar com uma balança, me parece que se pesa muito mais um crime de estupro praticado por um militar do que pelo não militar. Não que não se vá reprimir, não que não seja reprovável a conduta do militar, são ambas reprováveis. Agora, do militar, que está lá para nos dar a proteção, que vive sob o manto da hierarquia e da disciplina, se exige muito mais. Se exige muito mais do autor que é militar. E, curiosamente, o fato por ele praticado não é hediondo. Ele vai responder pelo seu estupro, de acordo com as normas do CPM e do CPPM, mas este fato, repito, não é militar. Não é hediondo. É militar, mas não é hediondo. Por quê? Porque o artigo 1º caput fala crimes previstos no Código Penal. É a minha segunda observação. Ok? Bom, principais observações acerca daquelas figuras típicas que estão no artigo 1º. Em primeiro lugar, nós temos que falar sobre o homicídio simples. Eu pergunto para você, o homicídio simples é hediondo? Importante, né? O homicídio simples, em regra, não é hediondo. Só em um único caso. Em qual? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Grupo, ainda que por um só, parece uma contradição in terminis. Só naquele caso que está no artigo 1º, inciso 1 da Lei dos Crimes Hediondos. O homicídio simples, portanto, só é hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Bom, nós temos agora, recentemente lançada, a Lei dos Crimes de Extermínio de Seres Humanos, a Lei 12.720 de 2012. 12.720 de 2012. Muito bem. A lei que trata dos crimes de extermínio de seres humanos, ela acaba falando que há um crime novo, artigo 288-A do Código Penal, que há causas de aumento de pena a serem inseridas, tanto no homicídio quanto na lesão corporal, quando esses fatos forem praticados por grupo de extermínio, por milícias privadas, sob pretexto de dar segurança particular. Mas não se preocupa o legislador em definir o que é grupo. Grupo de extermínio. O que é grupo? O que é esquadrão? Esquadrão de morte. Portanto, nós temos um problema ligado à taxatividade. A lei tem que ser clara.
certa, precisa. Lembre daqueles quatro postulados ligados à legalidade, ligados ao princípio da reserva legal: lex prévia, lex scripta, lex stricta e lex certa. Eu lhe pergunto, grupo pressupõe quantos agentes? 2, como na associação para o tráfico de drogas. 3, como na definição de organização criminosa, a lei do juiz sem rosto. Fala um pouquinho dela no próximo bloco. A lei do juiz sem rosto, a lei 12.694 de 2012. Ou ainda 4, como lá na associação para em quadrilha ou bando para a prática de crimes. Associação em quadrilha ou bando, que está no artigo 288 do Código Penal, quadrilha ou bando. Nós temos então que definir o que é grupo. Faremos isto no nosso próximo bloco, portanto fique aí.